jornalista Erlito Freire. Revista em Foco. Está no ar pela minha, pela sua, pela nossa querida FM Cultura 87.9, mais uma edição do programa Revista em Foco, com o seu comunicador Erlito Freire. Vamos ficar juntinhos até às 20 horas, se Deus assim permitir. Ao nosso lado aqui, o vereador de Fortaleza, João Alfredo. João Alfredo é professor de Direito Ambiental, vereador eleito pelo pessoal de Fortaleza, atualmente preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, da Juventude, da Criança e do Idoso. Foi deputado estadual por 3 mandatos, candidatou-se a governador e foi deputado federal por 1 mandato, tendo sido relator da CPI da Terra na Câmara Federal em 2005. Rompeu com o PT para construir o PSOL, uma nova política de esquerda e socialista. Foi presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB entre 1993 e 1994, elaborando um relatório sobre a tortura no Ceará. Publicando pela Anistia Internacional, foi consultor de políticas públicas do Greenpeace Brasil em 2007 e 2008. Mestre em Direito Público pela UFC, João Alfredo é professor de Direito Ambiental da Faculdade 7 de Setembro. João Alfredo, vereador de Fortaleza, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio da FM Cultura. Boa noite, Erlito. Boa noite a todos que ouvem a Revista em Foco aqui pela FM Cultura. É um prazer muito grande estar aqui participando com você desse programa nesse domingo, que também é o Dia das Mães, né? Então aqui mandar um abraço a todas as mães, especialmente a minha, que para minha alegria, com 86 anos de idade, continua firme e forte. Hoje nós já estivemos com ela na hora do almoço. João Alfredo, quem é o vereador João Alfredo? Experiência a partir da adolescência e da juventude, que é quando efetivamente eu trilho o caminho, começo a trilhar o caminho que veio dar hoje aos 54 anos da minha militância política, da minha militância social, né? Na verdade, eu digo que a época da minha adolescência e juventude, nós ainda vivíamos sob o regime militar, sob a ditadura militar, e muitos de nós não tínhamos nem ainda consciência muito disso, tão novos que éramos naquela época. Mas foi uma época em que nessa cidade de Fortaleza, através da Igreja Católica, onde eu militei mais proximamente, os chamados grupos de jovens das pastorais de juventude, nós começamos a tomar contato, eu diria, um pouco com a situação social, com a situação política. Eu era da paróquia de São Vicente de Paulo e com 14, 15 anos de idade já participava de grupos de jovens, e ali para mim foi, vamos dizer, a minha primeira experiência, até quando eu tomo contato um pouco com o que eu considero uma vertente, uma linha muito importante de pensamento das igrejas, que é a teologia da libertação, que está muito ligado ao compromisso com os mais pobres, à luta pela defesa dos direitos. Naquela época, inclusive, o próprio combate à ditadura militar em pessoas tão importantes como Dom Paulo Evaristo Arnes de São Paulo, Dom Helder Câmara, cearense, mas que era serviço de Olinda e Recife, e o próprio Dom Luiz Lochaide aqui na cidade de Fortaleza. Depois eu entro na Faculdade de Direito, ali pelo ano de 77, ainda vivemos sob o regime, mas já começava a ressurgir o movimento estudantil. 79 foi um ano que eu sempre digo assim, 79 foi o ano que deu sequência a 68, 1968 no mundo todo foi o ano das revoltas, das mobilizações populares, foi o ano do maio de 68 na França, foi o ano da passeata dos 100 mil aqui no Brasil, é o tempo da contracultura hippie no mundo todo. E 68 também no Brasil foi um golpe dentro do golpe, que foi o AI-5. A tortura e a violência, elas recrudesceram muito no Brasil nessa época.
E 79 é um ano muito interessante, que é o ano em que eu me elejo presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua da Faculdade de Direito. Por quê? Porque no mundo nós tivemos duas revoluções importantes, a Revolução Sandinista na Nicarágua, muito ligada à teologia da libertação, e a Revolução Iraniana, né? A Revolução dos Ayatollahs lá no Irã. 79 também foi o ano da anistia política. Foi uma época em que voltaram, né, para o Brasil aqueles que estavam exilados, né? Vamos lembrar de Brizola, de Luiz Carlos Prestes, mas também aqueles que estavam na clandestinidade puderam sair dessa condição. E, por coincidência, veja que belo momento eu tive a honra, a alegria, a felicidade de participar, que foi exatamente o fato de que, em 79, quem me impulsou presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua da Faculdade de Direito foi na época advogado, hoje juiz, Inocêncio Shoa, que havia sido presidente do CACB em 68 e que, por conta do golpe militar, teve que cair na clandestinidade, como muitos tiveram, para escapar às prisões, às torturas e aos próprios assassinatos, né? Então, para mim, o momento que eu vivi na Faculdade de Direito, nessa época, em 79, do movimento estudantil, foi um momento muito forte. Na época da Faculdade de Direito, nós procuramos fazer um debate muito forte sobre a questão agrária, sobre a questão da luta pela terra, não é? Tanto é que nós trouxemos para debater na Faculdade de Direito o presidente da CONTAG, naquele tempo não havia ainda o MST, que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Nós trouxemos Dom Fragoso, hoje já falecido, mas que fez um trabalho importantíssimo em Crateús, né? E tanto é que muitos dos que nos formamos, muitos que estudavam naquela época na Faculdade de Direito, ao sairmos da faculdade, fomos advogar para os sindicatos de trabalhadores rurais. Eu fui para a região da Ibiapaba, o Hilário Marques, depois de ser prefeito e deputado, também foi para a região de Quixadá, né, que é a terra dele, e outros, né, foram para outras cidades, outras regiões do país. Então eu fui ser advogado logo que me formei, a partir de 81, os sindicatos da região da Ibiapaba, da Comissão Pastoral da Terra. Em 86 eu me elejo deputado estadual, né? Pela primeira vez, não é? Eu e Hilário Marques nos elegemos deputado estadual. Então de lá para cá, a minha vida tem muito vinculado a alguns mandatos também parlamentares. Vamos falar disso aí no próximo bloco. João Alfredo, voltando bem próximo da infância, insistindo na pergunta, você é cearense? Sou cearense de Fortaleza, sim. De Fortaleza? Mas como muitos daqui da cidade de Fortaleza, as nossas origens estão no interior, né? Muitos, né? Porque Fortaleza é uma cidade pequena, né? Então, ela veio se tornar uma metrópole muito recentemente na história do país. Então, a minha família, por parte de pai, a minha família é toda originária da região norte do Ceará, né? Por uma parte do meu pai, de avô paterno, eu sou Melo de Ibiapina, né? E por parte da minha avó paterna, Aguiar, lá de Massapê. E por parte da minha mãe, né, é Teles, né, da região de Santana do Acaraú, né, Teles Menezes. Bem dividido, né? Toda essa região, né, da área norte, né? Meu pai mesmo nasceu no interior, minha mãe já nasceu em Fortaleza. Então eu nasci mesmo em Fortaleza no ano de 1958, né? Estou com 54 anos de idade, sempre morei em Fortaleza, com exceção de um período de 4 anos em que meu pai foi prefeito de Ibiapina, meu pai já é falecido há mais de 25 anos, né? Foi prefeito de Ibiapina, a sua terra natal, de 59 a 62, e num período em que eu fui deputado federal de 2003 a 2006, né? 2007, comecei em 2007, eu morei em Brasília, quer dizer, me dividi entre Brasília e Fortaleza. Mas o resto do tempo eu sempre morei aqui na cidade de Fortaleza. Ok, nosso próximo bloco nós vamos falar sobre o meio ambiente e hoje a nossa homenagem também. Temos uma música aí que fala das águas, uma música que é o hino do Brasil, uma música de Guilherme Arantes. Nós vamos tocar essa música para os nossos ouvintes.
porque hoje a nossa homenagem também vai para a mãe, uma das mães importantes na visão futurista desse mundo, que é a mãe natureza. E é a mais maltratada, né? E a mais maltratada. É a mais importante, porque nós viemos de lá. Hoje nós vamos tocar o dedo na ferida aqui no programa Revista em Foco. Nós estamos encerrando mais um primeiro bloco de entrevistas com o vereador João Alfredo. Nós voltamos já. Revista em Foco.